do livro Pão Nosso, ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a mensagem: convite ao bem. Mas, quando fores convidado, vai. Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena amadureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória, na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo agrilhão da necessidade. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Amigo e Mestre Jesus, reunidos em Teu nome, sentimos-nos merecedores da Tua sublime presença entre nós, a nos inspirar a Tua bondade, a Tua harmonia, para que os ensinamentos aqui trazidos nesta noite possam nos tocar, convidando-nos à transformação que muitas vezes desejamos que o mundo tenha ou que o mundo faça. Inspira-nos, Jesus, a caminhar no bem e a praticá-lo. Inspira-nos o Teu amor, a Tua compreensão. Que a Tua inspiração chegue ao companheiro Solon, que fará uso da palavra nesta noite, e que sejamos todos beneficiados com o que aqui ouviremos.
Que a tua paz seja sempre conosco. Boa noite a todos. Com alegria recebemos hoje Solon Queiroz, que vai nos trazer o tema Leis Morais. Vamos trabalhar, Solon? Boa noite a todos. Muita paz. A nossa temática hoje sobre a questão da moral nos leva a abordar um tema que parece ser muito próximo da vida de todos nós. É possível, e eu me inspirei no título de um livro que eu há pouco mostrei aqui para o colega, O Retorno do Pêndulo, de Zygmunt Bauman, em conjunto com o psicanalista Gustave Dessau. Eu vou tomar esse título do livro para poder apreciar a questão moral ao longo do tempo como uma espécie de retorno do pêndulo, de alguma coisa que se move em função das circunstâncias do sistema pelo qual o ser humano foi se inscrevendo, se instalando e construindo uma sociedade, uma civilização. Não é possível falar de moral sem ter que entrar no tema da civilização. Isso, considerando evidentemente que há um sistema que cruza com o outro, os sistemas que se cruzam, desde uma concepção espírita, desde a concepção de que o princípio inteligente no processo progressivo de elaboração de uma simples mônada, de uma simples inteligência, de um princípio mais básico possível da inteligência, até que ele possa desenvolver as suas aptidões nos diversos reinos, para enfim alcançar a condição de, na condição de espírito, poder reencarnar. Mas esse processo é muito longo, são milhares e milhares e milhares de anos, mas à medida em que ele vai se estabelecendo e que vai criando um certo grau de autonomia, principalmente depois de transformado da condição de princípio inteligente para a condição de espírito, quando ele já passa por um processo reencarnatório, ele vai construindo valores em função do momento do planeta em que ele habita. Então, para ficar restrito ao planeta Terra, considerando que estamos vivendo um planeta de provas e expiações, nós podemos abraçar algumas frases que se tornaram marcantes na história da humanidade, alguns enunciados que por si só já estabelecem algum sentido ao funcionamento dessa civilização. E estávamos aqui pensando algumas delas. Se nós pensamos lá atrás nos filósofos, pensamos em Sócrates, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma frase que ficou marcante no filósofo: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Bom, se a gente toma como ponto de partida um sistema, nós já estamos aí em plena efervescência dos valores civilizatórios, estamos diante de um quadro que há humanos, espíritos consideráveis, de uma consciência razoável do que está em jogo e que estabelece alguns valores. É preciso conhecer alguma verdade para que essa verdade possa nos libertar das questões às quais estamos, de alguma forma, nos tornamos reféns. Se a gente anda um pouquinho, ou um pouco antes, vamos experimentar no plano civilizatório o sistema das regras morais estabelecidas no Decálogo por Moisés. E a gente se lembra de algumas, Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, não desejar a mulher do próximo. Bom, me parece que só na leitura de alguns desses aspectos das leis que governam uma civilização
há questões que, à medida que o tempo vai passando, no mínimo aparecem pessoas que começam a questionar esses valores. Se a gente avança rapidamente no progresso civilizatório, e progresso aqui não tem o sentido de ser uma compreensão minimalista, no sentido de que se distanciou aparentemente de Deus, se necessariamente é ou não é um progresso. Há sempre um progresso, os espíritos são muito claros quanto a isso. Nós não retroagimos no progresso da humanidade, do ponto de vista do espírito. Então, quando Nietzsche, já no final do século XIX, entrando no século XX, nos traz uma afirmativa: Deus está morto. Em que contexto Nietzsche, um outro filósofo, traz como registro uma afirmação tão contundente? O que é que ele queria dizer que Deus estava morto? Que os valores propiciados, construídos pelos mecanismos civilizatórios do discurso religioso já não valiam para aquele tempo? O decálogo de Moisés já não valia para ser contemplado, considerado como regra, limite para o mundo? Deus estava morto porque havia falido o pensamento, a lógica daquilo que estava no sistema teológico, ou seja, construir uma civilização a partir de Deus. Se nós saímos lá de trás da filosofia do mundo grego, onde se notabilizaram filósofos como Sócrates, que há pouco eu citava, Platão, Demócrito e tantos outros, numa liberdade de credo, onde nós tínhamos inúmeros deuses. Nós saímos de uma construção politeísta para uma construção monoteísta. Inclusive os espíritos apontam que esse é um sinal do progresso do espírito, à medida em que, se ele antes estava tentando encontrar razões da sua existência numa construção policêntrica, é a ideia de que cada Deus representava um afeto, um desejo, um amor, uma querência relativamente ao processo civilizatório daquele espírito naquela época. Então tínhamos Zeus, o deus do Olimpo, mas tínhamos Afrodite, a deusa da beleza, e tínhamos tantos outros deuses que cada um determinavam um aspecto do funcionamento humano. Mas ali já estavam as marcas da civilidade. Ou seja, havia alguém que estava no centro, que era Zeus, e era a partir dele que emanavam as regras de funcionamento. E todas as vezes que os humanos falhavam, os deuses entravam para conferir uma pena aos humanos, de forma que eles pudessem ser, através das regras, limitar a sua ação. Portanto, não existe leitura de aspectos morais onde antes façamos esse regramento. E todos os sistemas que estão envolvidos aí no processo reencarnatório do espírito, a cada encarnação, ele vai atualizando essas constantes. Então, se houve um tempo que havia uma prevalência do discurso filosófico, logo em seguida o discurso religioso se tornou proeminente. Portanto, tudo aquilo que a igreja apontava como verdade, estamos sempre girando em torno dela. E mais do que nunca no tema quanto à questão da moral, a religião pregava que tal verdade estabelecida deveria seguir tal regramento. Então, vamos ser muito diretivos, um exemplo cotidiano. Se pensamos, por exemplo, no casamento, o regramento de algumas centenas de anos atrás, a igreja era peremptória, decisiva, impunha uma regra: uma vez casado, para sempre. Se nós chegamos ao século XXI, essa já é uma verdade contestada, ainda que o movimento do discurso religioso, notadamente a igreja romana, coloque questões, imponha limites. Já há um movimento com o Papa Francisco de uma tentativa de liberalidade que nós não tínhamos, da possibilidade de um recasamento, nos casos em que se perde o companheiro, se torna viúva. Vejam, portanto, que nós estamos no campo da moral, mas nós estamos sempre tentando ajustar em função do sistema dominante. Nós estamos vivendo um momento diferente, um momento
absolutamente distinto. E é desse pêndulo que nós estamos falando. Ora, esse pêndulo aponta para um regramento rigoroso, como apontado no discurso religioso, há pouco, quanto ao casamento, mas em seguida com um abrandamento dessas mesmas questões. Então, o Papa Francisco, por exemplo, do ponto de vista da Igreja Católica, representa isso muito bem. Há posturas do Papa que colidem frontalmente com as regras estabelecidas há um papado, 2 papados atrás. E aí ficamos a nos perguntar, o que é que está mudando? É a igreja ou o tempo? O que é que está mudando? É a igreja ou é o homem? O que é que está mudando? É a igreja? É o pensamento religioso? Ou é o espírito no processo evoluindo e progredindo sempre? Onde é que a gente quer chegar com isso? Quando Nietzsche apontava que Deus estava morto, ele estava dizendo que a moral daquele tempo já não se sustentava nos apontamentos religiosos. E curiosamente surge em meio a esse contexto, nesse cenário de conflitos, de provocações, e vejam, no século XII, estávamos vivendo o século XIII, estávamos vivendo as inquisições. Aqueles que não professassem, segundo aquelas regras, estavam fora da lógica moral daquele momento. Portanto, muitos morreram nas fogueiras, porque estavam entrando em choque com o pensamento dominante. E aquilo, àquela época, quem já leu aquele livro A Vingança do Judeu, que é um livro belíssimo, da Lavra Espírita, concebe muito bem esse sistema dominante do que a religião está sendo colocada. Se você vai ler Paulo Estevam, você vai ver um outro sistema dominando, ainda que esteja nascendo, é ali que está nascendo o pensamento do discurso teológico. Paulo, e se não fosse Paulo, não sei o que seria das obras de Jesus, porque ele é quem vai disseminar e construir um novo regramento. Esse regramento é base do funcionamento do pensamento cristão, e isso nos alcança. Mas se nós paramos para analisar, por exemplo, Carta aos Coríntios de Paulo, nós vamos observar ali que tem alguns valores que ultrapassam o campo da civilidade, no sentido de algo da moral que apenas transmite regra. Quando Paulo fala na Carta aos Coríntios sobre o amor, ele não fala de um elemento que se dissolve como um sorrisal. Onde é que nós estamos querendo chegar? Que existem alguns elementos que compõem uma linha dorsal, que por mais que o tempo passe, eles não experimentam o envelhecimento. Ao contrário, eles transmitem uma resiliência, uma força, uma imponência, que mesmo diante dos abalos sofridos, com todas as questões, com todos os novos sistemas que vão se montando uns aos outros, eles permanecem como verdades. Então, nós trazíamos do decálogo de Moisés, amar ao próximo como a si mesmo. Que significado tem isso no mundo moderno, onde nós somos transformados em objeto de consumo? Amar o quê? Amar a quem? O que Nietzsche dizia pouco mais de 100 anos atrás, é o que nós estamos vivendo hoje. Era apenas a cauda do cometa que estaríamos atravessando agora. Então, se a gente para pensar desse espírito que vem no processo reencarnatório, ele não tem como retroagir, mas ele tem que se amoldar às condições vigentes. Então, a moral de determinada encarnação que nós vivemos há 150 anos, seguramente estamos vivendo um novo estágio, seja do ponto de vista do amadurecimento espiritual de cada indivíduo, seja do ponto de vista do amadurecimento do planeta que nós estamos encarnando. E a gente tem que incluir outros aspectos aí que me parecem ser muito importantes para pensar a questão moral desse atravessamento do espírito encarnando em diversas e sucessivas encarnações, aprendendo valores morais que vão se multiplicando, mas ao mesmo tempo alguns vão sendo deixados para trás, outros vão sendo rejuvenescidos, reconstruídos. Se a gente pensa que nesse sistema outros valores estão impressos desde sempre,
nós não podemos desconsiderar a marca do selvagem que nós guardamos. Então, quando nós estamos assistindo um filme, esses documentários que tem nesses programas sobre animais, você olha um bichinho bonitinho, fofinho, que você olha, dá vontade de se colocar no braço. De repente vem um leão, come. Poxa, mas que maldade, como é que matou esse bichinho tão fofinho assim? O que nós estamos fazendo quando dizemos que é um fofinho? Tem um aspecto, um juízo de valor que nós estamos fazendo. Então nós estamos considerando, e necessariamente isso não passa pela consciência, que o fato dele ser de uma aparência, de uma estética bonita, ele seria mais frágil. E que o leão, do outro lado, ele é o algoz. Portanto, há um conflito interno, tentando encontrar as razões do bem e do mal. Mas que bem e que mal há em alguém que está com fome, e do outro lado, alguém que é servido como alimento. A cadeia alimentar, nós estamos falando da cadeia alimentar propriamente dita. Como é pensar isso? Será que o espírito, ou melhor, o princípio inteligente no processo de elaboração, que moral está sendo estabelecida nesse sistema animal? Há algum sistema funcionando ali? Não vou matar porque ele ainda está muito novinho. Não tem um regramento. Agora, imagine o seguinte, que aí entra um aspecto dificílimo de pensar. Freud, inclusive, aponta isso nas suas obras, que uma das feridas narcísicas do humano, da civilização, é descobrir que a evolução humana decorre da evolução vinda da raiz dos primatas. Esse é um ponto de calcanhar de Aquiles, um ponto de vulnerabilidade, uma ferida narcísica. Ou seja, de que adianta você acreditar-se maior do que você na verdade é, vivendo de semblante, se no fundo, todos nós vivemos no mesmo lugar: brancos, negros, amarelos, vermelhos, homens, mulheres. Independente do gênero, todos viremos dos primatas. Uma evolução do plano dos primatas. E que significado tem isso? Aparentemente, apenas uma teoria científica, e a gente não se dá conta, porque vivemos quase que presos a uma alienação. Não pensamos sobre isso. A gente já leu o livro, precisamos ler o livro A Gênese, de Kardec, para poder começar a pensar sobre isso. Uranografia geral. Já leram sobre isso? É um dos capítulos da Gênese de Allan Kardec. Mas ninguém lê. Nós estamos falando dele, do livro A Gênese. Tudo que nós estamos falando está lá na Gênese. Apenas rebuscado com outros valores e outros conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Dos grupos de estudo na casa espírita, dos grupos de estudo, dos estudos em outros lugares, na academia, em outros lugares. Mas o que importa dizer aí? Tem algo que assinala uma mudança radical. Esse selvagem, que a gente não sabe como determinar que regramento teria para constituir uma valoração de bem ou de mal, se nós viemos da raiz dos primatas, em algum momento nos tornamos civilizados, deixamos de ser animais. Mas ao deixarmos de ser animais, não deixamos os vestígios. Basta olhar na própria estrutura esquelética que vamos ver lá embaixo, no final da coluna vertebral, o cóccix. O que é o cóccix? Alguém sabe o que é o cóccix? Sinal de que nós tivemos rabo. Aliás, continuamos tendo, mas de outra forma. Isso são elementos fundamentais. Alguém imagina o que significa andávamos de quatro como selvagens e de repente as mãos ficaram livres? O que fazer com elas? Vocês já se deram conta quando nós estamos, por exemplo, falando em público, a gente não sabe onde colocar a mão? Já perceberam quando a gente quer dizer algo muito sério para alguém, do tipo demonstrar o seu enamoramento para o outro, você não sabe onde colocar as mãos? Isso é um vestígio dessa passagem que, claro, não é consciente, mas que é transmitido do ponto de vista, inclusive, genético ao longo das gerações. A partir de quem?
de quem é o conteúdo dessa história toda. Quem é o conteúdo? O espírito. Só que naquele momento o espírito, não, um princípio inteligente, um processo de elaboração. Mas isso é deixado com marca, seja na caracterologia genética, fenotípica, genotípica, mas principalmente nos efeitos que isso produz do ponto de vista do comportamento humano, do regramento, que é onde nós estamos querendo chegar. Agora imagine o seguinte, olha como a coisa começa a ficar complexa, quando a gente começa a pensar nessa situação, nesse lugar, nessa ferida narcísica apontada por Freud. Como é que fica se, entre os animais, o boi não pergunta para a vaca se a vaca é filho dela, e ele vai reproduzir, independente de quem seja? Nós estamos falando de algo seríssimo. A civilização decorre de uma renúncia. Renunciar àquilo que esse selvagem, esse animal exige, que é da ordem do instinto. Vocês não vão ver um boi perguntando se a vaca é uma prima, se é uma irmã, se é um filho. Mas entre os humanos essa preocupação está presente o tempo inteiro. Nós estamos falando do tabu do incesto. Então, para nos tornarmos civilizados, nós precisamos renunciar. Aliás, Freud dizia uma frase que eu sou apaixonado, ele dizia assim: o preço da civilização é sempre um negócio. Um negócio onde para ganhar tem que perder. Para ganhar a civilização eu tive que renunciar boa parte dos meus instintos. Só que isso não é de graça. E o que é pior, essa renúncia é parcial, porque ela fica constituindo o que ele chama de moções pulsionais. O que são essas moções pulsionais? São aquelas moções advindas do instinto animal que não tem como serem controladas. A civilização, portanto, tem uma função: tentar educar esse selvagem para que ele possa conviver com o outro. Portanto, quando nós falamos de moral, inevitavelmente nós temos que pensar no outro. Não há moral você sozinho, dentro lá no deserto, construindo a sua imagem, a sua semelhança ali. Você tem que conviver com o outro, e conviver com o outro significa negociar. Por isso que Freud vai dizer que a civilização é um grande negócio. Um negócio de apostar em aceitar-se em certa posição para renunciar a outras. Então nós tivemos que renunciar basicamente duas questões gravíssimas, dolorosíssimas, dificílimas de serem sustentadas. Nós não sabemos o que fazer com a nossa sexualidade e nós não sabemos o que fazer com a morte. É por isso que nós estamos aqui. O movimento espírita traz uma dessas facetas, que é como lidar com a morte. E como lidar com a morte? Simplesmente conhecer sobre a morte vai ser suficiente para que você aprenda a lidar com ela? Bom, sinto muito. Não conheço essa forma de funcionamento. Ao contrário, a gente lê livros espíritas, nós que lidamos com a mediúnica, vez por outra, estabelecemos contato com os espíritos, mas no fundo, há algo de uma insegurança que faz muito de nós, que exige muito de nós. Então, como assumir a liberdade de ser homem sem ultrapassar as barreiras estabelecidas pela civilização? Difícil. Então, um espírito reencarna, uma família se estabelece. Que valores vamos passar para eles? Em algum momento isso vai ter que vir à tona, a morte e a sexualidade. O que fazer com elas? E a descoberta de Freud vai no sentido de que, e Jung segue por esse mesmo caminho, os vestígios dessa migração, dessa renúncia a essa parte pulsional para sobreviver numa civilidade, é um preço altíssimo, que chama-se recalque.
nós recalcamos a morte e recalcamos o sexo. E o efeito disso são variadas formas de adoecimento, variadas formas de comportamentos absolutamente inconstantes. Na prática, nós não sabemos o que queremos, nós temos dúvida de tudo. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que a gente tem que decidir, e decide porque tem que decidir, porque não tem jeito, mas no fundo a gente nunca sabe o que está fazendo. Então são dinâmicas que estão sendo estruturadas do ponto de vista do espírito que está ali reencarnado, da sua individualidade, mas que ele recebe informações de todo lado, ele tem que saber o que fazer com isso. O que eu vou dizer talvez possa agredir os ouvidos mais sensíveis, mas talvez seja a parte mais difícil da concepção do tema da noite sobre a moral. Toda escolha humana é sempre uma escolha subvertida, nunca é uma escolha pessoal. Porque ainda que o espírito responda por isso, porque como consequência ele terá que responder, mas ele é induzido a responder em função do processo constrangedor que é o processo civilizatório. Ora, óbvio, quando nós estamos na nossa intimidade, por exemplo, está muito calor, a gente deseja ficar nu, por exemplo, como éramos como criancinhas que andávamos, de fraldinha, às vezes inclusive nus, para todo canto, ninguém reclamava. Mas e agora, o que fazer? Não podemos, então temos que renunciar. Então a nossa escolha não é por nós, é sempre pelo outro. E aí é uma das grandes problemáticas do humano no aspecto moral. Ele já tem todas as questões endêmicas, ou seja, as questões dele para com ele mesmo, questões endógenas, do seu próprio corpo, que revela o seu descompasso entre o civilizado e o selvagem, o tempo inteiro apontando. De vez em quando encontra-se um Luciano, imagina, Luciano fora do centro, Solon fora do centro. Aí vocês vão passar, gente, vocês viram como eles estavam rindo alto? Um riso alto é sinal, às vezes, de um incômodo que nos alcança, porque só o fato de conceber que Luciano e Solon são espíritas, que eles são civilizados religiosamente. Portanto, eles falam sempre de forma tonal. Oh, meus irmãos, oh, mentirosos. O recalque nos obriga a sermos mentirosos. A renúncia aos aspectos sexuais e aos vínculos no que diz respeito à pulsão de morte nos obriga a construir um cenário ficcional. Esse é o aspecto mais doloroso, talvez, para o espírito reencarnar. Quando a gente diz, os espíritos afirmam isso o tempo inteiro, que nós temos que reescrever uma história, é porque cada história é sempre um rascunho. Nós nunca deixamos a história escrita pela última vez. Basta vocês pensarem no que vocês eram há 5 anos atrás, não precisa ir muito longe. Vocês vão ver que vocês não pensam mais do mesmo jeito. As incidências do outro, por exemplo. Você se apaixona por alguém, você vira um bobo. Um cara de bobo, de tacho. Você ri à toa. Quando você chega no lugar, você diz, mas caramba, o que aconteceu? O que mudou a sua vida tanto assim? O amor. Aí você fica bobão. Ou quando você vive um processo depressivo, exatamente o oposto. Que é isso? Que cara horrorosa é essa? Um pleno sol lindo, Salvador, Bahia de Todos os Santos. Por que você está assim? Os nossos comportamentos são ditados por elementos além dos nossos, da nossa experiência, de nós para conosco mesmo. A experiência desses regramentos, temos um preço altíssimo. Nós abrimos mão de ser o que nós desejamos. Não é possível viver os nossos desejos. E essa é a fórmula, essa é a equação, onde a variável é sempre X. Nós não sabemos o quanto de reprimidos nós somos. Então, nossos pais, se chega uma pessoa mais velha em casa, que ele diz, chegou a pessoa mais velha, dirija-se a ele, dê bom dia, dê boa tarde, boa noite. Respeito é bom e eu gosto. Pelo menos no meu tempo era assim que se criavam os filhos. Hoje a gente ouve filho no nosso cotidiano. Qual é, brother? E aí, pai?
caranguejo. Isso não significa dizer necessariamente que houve um degredo, mas tem algo aí no ar. Quando Nietzsche apontava lá atrás que Deus estava morto, não era só Deus que estava morto, porque Deus já não pode ser responsabilizado por nossas questões. É porque naquele momento o Espírito reencarnava no planeta, que a exigência não é mais como Deus quer, é como você fez. Tua responsabilidade está em jogo. Então não adianta se esconder por trás de regramentos morais, que no fundo, nós sabemos de onde você veio, do mesmo lugar que eu. Nós somos selvagens. Não é? Esses mundos onde nós habitamos, onde nós retornamos, são mundos de construção dialética, construção de experiências, de vivências, que são propriamente plásticas, no sentido de que elas podem ser ajustadas a cada situação. Hoje nós vimos no carro, depois de vir do interior, ouvimos coisas sobre o mundo ainda que nos assusta. Determinada instituição estabelecia para os seus alunos que eles não podiam fazer, citavam, colocaram no papel um monte de regras do que eles não podiam fazer na sua formatura. Mas a formatura não era dentro da faculdade, a formatura é fora da faculdade. Jovens, adolescentes, profusão de todo tipo de hormônios. Como é que segura esses adolescentes? Vocês imaginam o que é que aconteceu nesses 3 dias de festa dessa formatura? Não imaginam, não. Porque nós somos feitos do mesmo material. Essas regras estabelecidas no papel, o cuidado que vocês estão elevando a imagem da instituição. Sim. É a mesma que eu questionava há pouco. Claro que lá fora não é fácil. Aqui tem um olhar compassivo e complacente de vocês. Vocês me olham, eu olho para vocês com aquela ideia de que nós estamos aqui fazendo esforço para tentar manejar essas situações. Mas as coisas não são assim. A vida é muito exigente, muito cruel. E ela está circunstanciada em todos os lugares. Nós aprendemos desde pequenininho, quando estávamos assistindo desenhos infantis do Pica-Pau. Quanto eu torci para o Pica-Pau se estrepar? Ele nunca se estrepava. Mas no fundo ninguém sabia disso. Eu estava quietinho no meu canto. Menino fofo, mas que menino mais fofinho ficar comigo. Não sabe que eu sou. Eu doido para o Pica-Pau morrer. O Pica-Pau não morria. O tempo inteiro ele enchia o saco de todo mundo. Que moral! Por que esses desenhos constituem a nossa infância? Por que tem um lobo mau? Há um tempo atrás me convidaram para poder discutir. Os pais preocupadíssimos, que os filhos falavam do lobo mau o dia inteiro, e os pais preocupados. Mas o que está acontecendo que o lobo mau está fazendo tanto mal assim na casa de vocês? Ou seja, quem é o lobo mau? Quem é o lobo mau? Por que preocupa tanto o adulto a questão dos contos de fada? Quem é o lobo mau, afinal? Quem é que tem uma boca tão grande para te comer? O que está em jogo no conto do lobo mau, ainda que a criança não tenha elementos na consciência para dar conta disso? A sexualidade, entre outras. A morte. De novo, voltamos aos aspectos que nós tivemos que, do ponto de vista civilizatório, reprimir. Ela vai ter que vir. Ela vem com espinha no rosto, só que ao invés de ser no rosto, é no corpo inteiro, é no comportamento da civilização. É o que esse livro traz sobre o pêndulo. Há momentos em que parece que tudo corre para virar os seres humanos, todos como pica-pau, pequenos perversos. Todo mundo querendo picar na cabeça de todo mundo querendo provocar todo mundo. As redes sociais pululam, sai um assunto, todo mundo vai falar da mesma coisa. É um pica-pau o tempo inteiro. Mas aí vem a doutrina espírita, aí vem a doutrina católica, aí vem a igreja batista, o movimento religioso, o próprio movimento de disciplina dos regimes militares. É preciso ter regra. É preciso dar limites. Eu sou do tempo ainda que quando eu ia na casa de um colega, meus pais, nem telefone, mas procuravam se informar na casa de quem eu estaria para saber se os pais aprovavam a minha presença ali. E muitas vezes hoje nós vemos os pais absolutamente liberais e excessivamente liberais. Só que os filhos viram o pica-pau no futuro da cabeça deles.
Os efeitos do bumerangue vai voltar diante dos pais, que lá na frente, tornando-se adolescentes, se os regramentos foram ou excessivos ou faltantes por demais, vai dar os efeitos mais complicados possíveis. Então, para a gente poder chegar ao ponto, é aqui que eu quero chegar, porque o nosso horário é 10 para 9, até para chegar nesse ponto do decálogo de Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Quem pode falar de mandamentos, de leis tão consistentes, se a gente não sabe ainda conversar com uma pessoa que atravessa a frente do trânsito? Amar ao próximo como a si mesmo significa que, no mínimo, a gente não se ama. Ou que motivos teria para nos amarmos se estamos vivendo dentro de um caldeirão interno de repressões? Essa é a grande dificuldade. Educar seria possível? E se não é possível, abriríamos mão da educação? Processo político, da democracia ou da ditadura? Quais dos dois sistemas funcionais, políticos, são melhores? Ou aquele que você impõe ou aquele que você negocia? Me parece que a democracia é próximo da questão da educação. A educação não é um movimento autoritário, mas é um movimento de autoridade, de lugar. Ou seja, o movimento da relação de um pai com um filho é um movimento vertical. Quando ele se perde no movimento horizontal, qual é, pai? Por que eu não posso? Então tem algo que a gente precisa escutar disso. O que está em jogo? Porque se a família é o pequeno núcleo que vai se expressar na sociedade, esse pêndulo dentro da própria família vai bater lá e vai voltar na nossa cara. E vai dizer, aqui eu estou comprometido. Não só porque eu não fui capaz, não fui hábil o suficiente de poder me sustentar na autoridade que me confere de que eu sou pai, portanto eu tenho certas responsabilidades e que não tenho como abrir mão. Vai ver com sua mãe. Ele diz, como assim? Você tem o que dizer. Você tem algo para dizer. Ou às vezes casais brigam entre si, um destrói a imagem do outro na frente do filho, e lá para as tantas o filho diz algo de forma bastante deselegante, constrangedora, e vai questionar por que o filho está mal educado. Como se está mal educado? Se no âmbito da sua relação com o outro você não consegue se proteger dentro de um movimento civilizatório. Nós estamos falando de algo, gente, que é do nosso cotidiano, é do dia a dia. Quantas vezes hoje a gente percebe a dificuldade, entra no ônibus e as pessoas sentam no lugar dedicado à terceira idade, aos deficientes, por exemplo. E se você reclamar, é capaz de tomar uma mãozada na cara. Eu estou falando de coisas... Eu não estou falando que lá atrás é melhor do que hoje, não. Senão estaria jogando por terra, os espíritos nos dizem que não há retroação. O progresso é iminente, sim. Mas existem coisas que precisam ser repensadas. Recentemente atendíamos uma pessoa, uma família na verdade, e algo ficou patente. Os pais não compareceram e mandaram a babá. Tem alguma coisa funcionando diferente. Questionar a mãe responde, mas eu estou no trabalho o dia todo. E o pai responde, mesmo? Eu tenho outras coisas para fazer? E quem é o pai e quem é a mãe então? É o quê? É a babá? Mas ela não está, o papel dela é outro. A troca de quê? Aí entra um outro sistema, não vai dar tempo de falar disso, mas outros sistemas vão desconfigurar dentro do processo civilizatório as convenções estabelecidas nas gerações anteriores. Nós estamos numa geração que nós saímos do ser para o ter. A moral é quem tem. Quem tem, estabelece a regra. Quem não tem, se aliena e cala. Então, nós estamos vendo um processo de profusão muito forte, onde o tempo inteiro estamos sendo convocados a não ter mais Deus para responder por você, você vai ter que responder por você. De outro lado, se você se reconhece como indivíduo, né, liberdade, igualdade e fraternidade, então você é livre. Se você é livre, você pensa que está livre, e na verdade a liberdade é a maior prisão que o ser humano tem. Porque acreditar que a liberdade é a liberdade plena e absoluta
É uma prisão pior do que a própria liberdade. E se esse afiançamento se soma tanto nos outros valores que vão sendo desconfigurados, deturpados, quando estamos vivendo, como Bauman fala aqui, sobre modernidade líquida, amores líquidos, o outro é um pertence, é um objeto, eu posso descartá-lo quando eu não quiser mais. Então as relações passam a ser um dos capítulos mais difíceis para nós, porque o outro está presente, e eu estou colocado num ponto, num sistema que valoriza a individualidade em detrimento do outro. Então, o primeiro eu, o segundo eu, o terceiro eu, o quarto eu, os outros pronomes desaparecem, os enunciados humanos. Se sobrar alguma coisa, quem sabe também não sobra para mim, você não sobra espaço para o outro. Então, dentro dessa sistemática, o importante é saber que cada geração vai deixando suas lições, o pêndulo vai indo e voltando, isso tanto do ponto de vista dos sistemas macros, mas principalmente do sistema micro. Momentos em que você se sente muito bem, que você está trabalhando, que você constitui uma família, que os filhos estão crescendo, o pêndulo vai e volta, os filhos crescem, a gente fica com dificuldade de liberá-los, eles vão constituir família, a saudade bate, vai morar em outro lugar, como é que eu faço com tudo isso? O ninho fica vazio de novo, o pêndulo voltou lá atrás, no momento em que você era solteiro e começou a pensar em se casar, se juntar com alguém, o ninho vazio, horrível, é como se diz, a pior solidão é a solidão a dois. É a confrontação do eu com o seu vazio, por falta de preenchimentos talvez, por falta de um enriquecimento que permita encontrar a curva da conveniência entre os desejos, portanto as emoções pulsionais, ligadas às emoções pulsionais, e a curva apontada pelas exigências da civilização. Talvez o segredo seja encontrar algum tipo de equilíbrio, mesmo que seja um equilíbrio parcial. Então, para que possamos pensar os aspectos morais que sustentam a nossa dinâmica comportamental, é preciso de tudo perceber que é um movimento de ir e vir constante, que nós somos efeitos de um sistema criado por todos nós, e que, portanto, respondemos muitas vezes sem nem saber o que estamos fazendo, e que não devemos ter, portanto, um julgamento antecipado, um juízo antecipado de qualquer valor, seja de quem quer que seja, para que você não se torne verdugo de si próprio, para que você passe a se julgar demasiadamente. Ou seja, se esse pêndulo entre o selvagem e o civilizado, ele não encontra alguma harmonia, algum equilíbrio, se você entra pelo lado da regra, você vai excessivamente se cobrar. E você vai adoecer por isso, inclusive. Mas se por outro lado você vai por outro lado, você entra numa dinâmica hedonista, onde o prazer está tudo, e o mundo perde o sentido, porque não há cruzamento da curva das emoções, da curva dos desejos com a curva da sensibilidade. Então, quem sabe, a partir dessas reflexões, possamos pensar um pouco de que lugar nós estamos respondendo, que tipo de efeitos esse sistema se sobrepõe sobre nós, e o que nós podemos fazer para melhorar e atenuar o encontro dessa curva da civilização com a curva das emoções pulsionais. Moral, portanto, é a forma como nós podemos compreender o mundo e, acima de tudo, estar propenso, disponível a cada dia poder nos reassegurar de novas funções, de novas dinâmicas, e não ficarmos naquela lógica do nasceu assim, cresceu assim e vai ser sempre assim. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada, Solon. Obrigada. Amigos, no próximo dia 20... não, vamos fazer o sorteio do livro, né? Depois eu dou aqui. Vamos lá. Quem vai levar o livro hoje? Número 17, ganhou na Mega Sena. Ana Lúcia Bittencourt. Olha. Ecos em paz. Bom. Bem, no próximo dia 20, no domingo, é o terceiro domingo do mês, nós vamos estar recebendo as 140 famílias que são atendidas pelo nosso trabalho de promoção social Badu. E pedimos a colaboração de vocês para participarem conosco
doando nos componentes, os itens que compõem essa cesta básica. Lá na recepção tem um painel onde o que está em vermelho é o que nós mais estamos precisando. Então, por favor, nos ajudem. Essas famílias vêm aqui, recebem a cesta básica, participam de palestras psicoeducativas, de oficinas profissionalizantes, e é a nossa colaboração para a transformação da sociedade que tanto buscamos e almejamos. E no dia 26 de maio, além de ser o aniversário do presidente da nossa casa, Luciano Menezes, vai acontecer, ele vai ganhar de presente a realização aqui do seminário O Espírito e o Século XXI, que está exposto ali no banner. É um seminário com Adenauer Novaes, e na divulgação desse seminário, Adenauer nos diz aqui: os espíritos do século XXI são pessoas que estão reencarnando e encontrando uma sociedade completamente diferente do que imaginaram, do que deixaram e do que viram imediatamente antes de reencarnarem. Já perceberam que não podem controlar as variáveis que interferem no destino, mas que podem, mediante algumas habilidades, administrar melhor o seu próprio destino. Essa é a base da reflexão que a Adenauer vai trazer neste dia, no dia 26 de maio, é um sábado, de 9 às 12 da manhã. As inscrições estão abertas, podem ser feitas na nossa livraria, e são vagas limitadas. Então, por favor, não deixem para fazer a inscrição na última hora ou deixar para fazer no dia, porque pode não encontrar disponibilidade. Esse seminário é a primeira vez, é um seminário inédito de Adenauer, é a primeira vez que ele está fazendo esse seminário. Então, nós sabemos que vai atrair muitas pessoas para participarem. Na nossa livraria, a contribuição é de R$50 e alunos da ULI pagam R$30. Ok? Vamos ao encerramento do nosso trabalho hoje com o passe coletivo, em seguida o passe individual aos que assim desejarem. Então vamos aproveitar esses instantes que estamos encerrando essa primeira parte do trabalho, do jeito de cada um, com olhos fechados ou abertos, na posição que queira na cadeira, elevar o pensamento mais uma vez, buscando enxergar a imagem de Jesus, dos amigos espirituais, da natureza, atraindo um clima de paz para o mundo interior, depois de tantas reflexões, depois de oportunidade de pensarmos a respeito da vida humana, da convivência, das diferenças e das oportunidades que a vida nos oferece. Pedimos aos médiuns passistas que se distribuam no salão para o passe coletivo, e nós outros continuemos com as ideias voltadas para o bem, para a paz. Se temos algum problema de saúde ou alguém tem e que aqui não pôde vir, se tem alguém hospitalizado, que possamos reunir as nossas energias nesse momento e dirigir a essas pessoas, que elas possam receber as vibrações de paz, amor, harmonia e luz, que essa energia possa fluir através das nossas ideias e pensamentos, junto com os médiuns, com energias magnetizadas que ajudam-nos com os nossos problemas e as nossas dificuldades. Pense um pouco. Sinta a presença espiritual em você. Sinta a energia fluir em você. Esse é um momento rico, mágico e ímpar.
Amigo Jesus, companheiros espirituais, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, buscando sintonizar contigo e com o bem. Abençoa-nos a todos, leva-nos de volta aos nossos lares em paz e que a nossa próxima atividade tenha a Tua presença tanto quanto os nossos melhores desejos do bem em nós. Se conosco, Senhor, e nos abençoe.